Bom, então nós vamos ler aqui Daniel, capítulo 10, no versículo 10. Que diz assim, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não tenha medo ou não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Olha só, irmãos. Essa palavra aqui como eu falei para você no início ali, nós meditamos nessa palavra na quinta-feira lá em Santo Antônio, e essa palavra aqui ela é muito boa, porque quem conhece, né, se você já leu o livro de Daniel ali, você vê que Daniel ele era um homem de Deus. A Bíblia relata que Daniel era um homem de oração. Fala que esse homem ele orava 3 vezes ao dia a Deus. Então ele era um homem de oração. Mas ele queria realmente que Deus revelasse para ele a visão que ele teve. O que ele fez? Ele começou a jejuar e a orar e a clamar a Deus para que Deus viesse atender então aquele clamor dele ali, para que Deus viesse revelar através daquele clamor dele ali. Veja bem, nós temos outras passagens, né, que fala de pessoas que clamaram, que perseveraram e Deus atendeu a oração delas, né? Então aqui fala que quando o Daniel começou a orar, quando o Daniel começou a clamar a Deus, né, naquela situação ele fala que Deus, no primeiro momento que ele começou a buscar a Deus, Deus ouviu a oração dele. Tanto é que o anjo falou assim, por causa da tua oração, por causa das tuas palavras é que eu estou aqui. Então deu resultado a perseverança de Daniel. Então por causa da tua palavra, né? Como eu falei para você, por causa da tua oração, está escrito na linguagem de hoje, por causa da tua oração é que eu estou aqui para realmente te trazer a resposta. Nós temos ali no livro de João uma passagem onde havia uma necessidade na igreja, pessoas da fé. Ali no livro de Atos, né, a Bíblia declara que o apóstolo Pedro estava preso e fala que a igreja estava clamando, orando, para que Deus viesse agir naquela situação. E a Bíblia relata que a igreja em oração, clamando, fala que Deus enviou um anjo. Uma situação bem semelhante de Daniel. Deus enviou um anjo lá onde o apóstolo estava preso e liberou ele da prisão. A Bíblia diz que o anjo tocou ele, né, e falou, não temas, né, que eu sou enviado de Deus. Então, nós lemos esse texto aqui de Daniel no Antigo Testamento, mas esse texto do apóstolo que estava preso está lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Então, veja bem, como eu falei para você no começo aqui, de maneira nenhuma, de forma alguma, nós devemos pensar que o diabo tem o poder para impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele não pode impedir, né? O que ele fez aqui na situação de Daniel? Ele retardou, né? Porque houve uma resistência no mundo espiritual e
E o anjo falou, e foi enviado Miguel, que é um anjo mais poderoso, para mim poder ter vitória sobre esse príncipe ou esse principado. Lá no Novo Testamento, irmãos, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia fala bem claro sobre essa situação aqui, que no mundo espiritual, ali fala que existe principados, potestades e dominadores. Tanto é que fala que a nossa luta, a nossa briga neste mundo não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra essas forças espirituais do mal. E falamos no último culto aqui, né, que as armas que Deus nos deu, elas são poderosas, né? Agora, veja bem, essas armas sendo usadas por nós temos que ser perseverantes. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Porque houve a resistência. Isso vai acontecer da mesma forma. Hoje, quando qual de nós que não temos um desafio, não temos uma necessidade de Deus? Todos nós temos, né? Algo que nós queremos que Deus venha mudar, que Deus venha transformar. E Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Todo o poder está com quem? Com Deus. Todo o poder está com o seu Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente ora, né, pelo um familiar, né, há um poder grande na tua oração, né, mas há uma resistência muitas vezes no mundo espiritual. Mas se nós perseverarmos, essa resistência ela vai cair por terra, porque Deus vai, se havendo uma resistência como houve aqui, Deus vai enviar anjos mais poderosos para desfazer aquela ação do mal. Então, veja bem, a palavra nessa noite é para nós sermos pessoas perseverantes. Então, o diabo não pode impedir o povo de Deus tomar posse daquilo que Deus prometeu na palavra dele. Ele não pode impedir, mas vai haver então essa resistência. Vai criar obstáculos, né, para tentar retardar, né, aquele agir de Deus na vida da pessoa. Aí é que entra nós sermos perseverantes. Jesus, sabendo disso, Jesus, sabendo bem disso, o que ele fez? Está lá no livro de Mateus. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Ele estava ensinando nós sermos pessoas antes. Depende, que nem nós lemos aqui, né? O que fez Deus mover a mão lá naquela situação do povo de Judá lá com Josafá foi a fé deles, né? E Deus viesse dar a resposta para o Daniel foi a fé do Daniel. O que fez o Pedro ser livre da prisão foi a fé da igreja orando por ele. O que vai fazer, né, você mudar a situação é a fé, a perseverança naquilo que você necessita de Deus. Quando você usa a tua fé, persevera, Deus vai atender o teu clamor. Amém? Então, se você pegar várias passagens bíblicas, né, tem passagens que mostram, né, que ensinam a importância de nós sermos pessoas perseverantes. Amém? Então, as armas da fé são perseverança e persistência. Sermos perseverantes e persistentes. Então, o que é ser perseverante? É nós sermos o quê? Firmes naquele propósito pela qual nós estamos orando. Ser firme, não retroceder. Ser firme. E isso que eu estou falando para você, o Jair está lendo na Bíblia, está lendo Daniel. Não, por experiência própria. Muitas vezes eu tive que ser muito perseverante para poder realmente mudar uma situação. E mudou. E assim é com qualquer pessoa. Então a perseverança, né, é aquela fé firme, sem retroceder, sem voltar para trás. Quando colocar o desejo no coração de orar por algo, né, você não desistir enquanto você não vê aquele problema ser solucionado. Amém? Então, o que é nós ser persistente? Né? Nós não murmurarmos, né? Nós ficarmos ali, né, buscando a Deus para que Deus venha agir. Amém? E Deus age, irmãos. Deus age. Nós citamos aqui no último culto aqui uma palavra bem conhecida nossa, lá no livro de
no livro de Lucas, no capítulo 18, quando fala daquela viúva que ela insistia com Deus, e a Bíblia diz, com o juiz, diz que a viúva insistia com o juiz lá, e a Bíblia diz que o juiz não era um homem que temia a Deus, era um pecador, e a Bíblia declara que ele atendeu o clamor daquela mulher, de tanto ela insistir, ele atendeu. Imagina Deus sendo bom se não vai atender nós. Ali depois ele fala, no final ele fala que Deus, ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça aquelas pessoas que são perseverantes, que clamam, que buscam a Ele de dia e de noite. Ele vai fazer justiça. Amém? Então, palavras de Jesus incentivando o quê? Nós sermos cristãos, meia boca não. Estava ensinando a sermos cristãos firmes naquilo que realmente nós queremos que Deus faça por nós. Então, como eu falei no começo da ministração aqui, o mal não pode impedir, ele vai tentar retardar. Ele pôde impedir de vir a resposta para Daniel? Não. Mas a Bíblia diz que houve uma resistência por 21 dias. Houve uma resistência. Não pôde impedir, mas houve uma resistência. E aí é que entra a nossa fé aqui nessa terra, perseverando em oração, que no mundo espiritual Deus está trabalhando por mim e por você. Amém, irmãos? Eu estava lendo lá no livro de Hebreus, fala que os anjos de Deus, eles estão a serviço daqueles que acreditam no Senhor Jesus. Os anjos de Deus estão a serviço nosso. Deixa eu ver se eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui esse texto aqui, para nós lermos lá. Acho que eu não anotei aqui. Hebreus 1? Então vamos abrir lá. Hebreus 1. Eu acho que eu não tinha, citei, mas não anotei aqui. Hebreus 1. Depois do livro de Timóteo, Hebreus. Amém, irmãos? Então, no livro de Hebreus 1:14, fala que os anjos de Deus estão a serviço de quem? A serviço da igreja. Ninguém tem uma linguagem hoje aí, não? A linguagem atual, não? Não. Diz assim, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 14. Diz assim, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Então, os anjos, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Amém, irmãos? Se tu pegar esse texto aí na linguagem hoje, você vai ver que é bem mais claro. Pena que eu não trouxe a minha Bíblia aqui, da linguagem hoje. Amém? Olha só, então tem várias passagens bíblicas. Romanos, capítulo 12, fala que é para nós sermos, versículo 12, fala que é para nós sermos perseverantes na oração. Fala que é para nós ser pessoas perseverantes. Então, Deus está atento à tua oração, à minha oração. Então, o que Ele está falando para nós nessa noite? Que é para nós não retroceder, para nós ficarmos firmes. Eu sempre falo que aquilo que a gente começou a orar, buscar de Deus, se nós retrocedermos, Deus não vai ter prazer nisso. Porque Ele quer realmente cumprir a promessa que Ele tem na palavra sobre a nossa vida. E Ele depende dessa perseverança. Amém? Então, hoje nós podemos ver aqui, essa guerra acontece no mundo espiritual. Muitas pessoas não conseguem ver que existe essa guerra no mundo espiritual, entre Deus e as forças do mal. Existe essa guerra no mundo espiritual.
E nós acionamos o poder de Deus através da oração, através do jejum. Amém? Então, talvez esse texto aqui de Daniel é um dos mais claros que a gente vê nessa guerra no mundo espiritual, né? Mostrando, né, a batalha entre a força de Deus e a força do mal. Só que a força de Deus é superior às forças do mal. Ainda que haja uma resistência, Deus envia algo mais forte para destruir toda e qualquer resistência maligna. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6. Você está em Hebreus, volta um pouquinho para trás aí. Efésios. Seis, versículo 10. Amém? Fala assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Aqui mostra mais um pouco do mundo espiritual, né? Fala que nós estamos, né, guerreando não contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal que agem nesse mundo tenebroso. Então, um dos textos que eu citei ali, que o Senhor Jesus falou para nós sermos perseverantes, está ali no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vamos abrir lá, Mateus 7, 7. Ensinamento de Jesus para nós aqui, olha só. Em meio a toda essa guerra espiritual, o Senhor Jesus nos manda ser perseverantes. Capítulo 7, versículo 7. Mateus. Amém? Diz assim o texto, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então aquele que bate, aquele que insiste, vai abrir a porta, vai acontecer aquilo que realmente essa pessoa está pedindo a Deus. Ó, versículo Lucas 18. Lucas 18. Então aqui o incentivo do Senhor Jesus é Lucas 18. Amém? 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Aí ele conta uma história aqui, ó, ele diz assim, ó: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois
Depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo ou pecador. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora parece demorar em defendê-lo? Então aqui fala que Deus está fazendo uma pergunta: se aquele juiz, sendo pecador, atendeu o clamor daquela viúva, não fará Deus justiça? Ele está perguntando: não fará Deus justiça aqueles que clamam dia e noite? Se alguém que era pecador fez, e se alguém clamar a Deus, será que ele não vai fazer? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus vier na terra, ele vai achar pessoas que estão clamando, que estão buscando a presença dele? Então, o que ele está mostrando aqui, nesse texto aqui, ensinando que ele vai, se a pessoa clamar, ele vai atender, né? E mostrando aqui no final, né, que através da fé é que vai haver esse mover de Deus. Amém? Então ele precisa da nossa fé para se manifestar aqui nessa terra. Amém? Não sei que hora nós temos aí. 7:05. Então vou deixar essa palavra para os irmãos hoje aqui, né? Quantas coisas queríamos que fosse diferente, né? Então nessa noite Deus está falando para nós que é possível, né? Tem um texto que fala assim, irmãos, que tudo é possível àquele que acredita. Eu creio que aquilo pode mudar. É possível. Eu creio que aquilo lá pode ser diferente. É possível. Tudo é possível. Ele não falou assim, algumas coisas são possíveis. Jesus falou que tudo é possível. Amém, irmãos? Então, vou deixar essa palavra aqui para a Márcia ungir com óleo ali. Acho que tem um óleozinho ali, não? Deixei ali. Então, ela vai ungir com óleo aí. Nós vamos fazer uma oração aqui. Lê aí para nós, hein? Amém? Lê aqui que eu estou no Facebook aqui, daí já passo aqui. Olha só. Olha só o que diz o texto que eu li antes ali, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, nós orando, clamando, Deus vai enviar os anjos dele, né? Porque os anjos de Deus estão a serviço da igreja, a serviço daqueles que creem nele, como nós lemos aqui. Amém, irmãos? Vamos deixar essa palavra para você aqui. Obrigadão. E nós vamos ficar de pé, então vamos fazer uma oração. Vamos orar para as pessoas que estão aqui, né? E para essa pessoa que está nos assistindo aqui através aqui do Facebook. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos invocar a Deus aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós primeiro já te louvamos, agradecemos, meu Pai, por essa palavra de incentivo nessa noite. Incentivando aqui essa pessoa que aqui está e que está em casa, incentivando cada um de nós, Pai, a sermos perseverantes, porque nada pode impedir o teu mover e o teu agir. Então nós, nessa noite, meu Pai, reconhecemos aqui os nossos erros, reconhecemos, Pai, aqui que precisamos do teu mover e do teu agir em nossas vidas. Portanto, meu Pai,
Nós te pedimos que o Senhor venha perdoar cada um de nós, essa pessoa que se encontra aqui, que se encontra em casa, que o Senhor venha perdoar cada um de nós e nos purificar, meu Pai, com o teu sangue de todos os pecados que nós cometemos até aqui. Essa pessoa está orando, te perdão daquilo que ela fez de errado. Então lava ela, purifica com o teu sangue. Porque assim sendo, Pai, nada pode impedir de o Senhor, Pai, nos abençoar nessa noite. Hoje ainda eu estava lendo, meu Pai, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado e nos dá intrepidez para entrar diante de Ti. Então nós estamos aqui, meu Pai, com a certeza, a convicção que estamos limpos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus nessa noite. Então clamamos para que o Senhor, meu Pai, venha abençoar essa pessoa que se encontra aqui, que se encontra em casa. Que nessa noite o Senhor venha fortalecer a fé de todos, Pai. Eu não sei o clamor da pessoa lá no quarto dela, lá na casa dela, mas o Senhor conhece. Por isso o Senhor enviou essa palavra. Talvez essa pessoa estava pensando em desanimar. Essa palavra veio para levantar a fé dessa pessoa. Veio mostrar para ela nessa noite que se ela for perseverante, o Senhor está atento à oração dela como o Senhor estava. Atento à oração ali do Daniel. Deus, na primeira hora, no primeiro momento que ele começou a orar, o Senhor já estava atento. E o Senhor enviou a resposta por causa da oração dele. Então a importância, meu Pai, dessa pessoa a cada dia estar a orar, a clamar. E eu peço então, meu Pai, que o Senhor venha atender o clamor de todos que se encontram aqui em casa. Que tem clamado a Ti, que tem pedido a Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o céu, Senhor, haja a favor. E não deixe essa pessoa desanimar nunca, meu Pai. Que ali fala que o Senhor vai fazer justiça àquela pessoa que clama, que te busca, que intercede por algo ou por alguém. O Senhor vai fazer justiça para aquela pessoa que clama a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Então renova, fortalece a fé desse irmão, dessa irmã que aqui está, dessa pessoa que está em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos, intercedemos, para que o Senhor venha fazer todas as pessoas nessa noite, Pai, livre de todo o peso, Pai, de toda a opressão do inferno. Portanto, eu compro a briga dessa pessoa no mundo espiritual, eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, que tem se levantado contra essa pessoa. Sejam amarrados aqui, em nome do Senhor Jesus. Sai. Vão embora, saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Toda a força contrária, bata em retirada agora. Onde há um peso na alma, onde há uma angústia na alma, é amarrado esses espíritos opressores. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, soltem a alma dela agora. Saiam daí com esse mal-estar, com essa angústia, com essa incerteza, com esse medo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, demônios, que têm sido contra essa pessoa, contra o familiar dessa pessoa, contra a casa dessa pessoa. Vocês, demônios, são todos amarrados aqui. É desfeito o encantamento. E amarrados em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Vão embora, batam em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há, meu Pai, uma enfermidade físico, eu amarro esse espírito familiar, esse espírito de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, saiam daí com todo esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toda opressão na madrugada, Senhor, toda perseguição do inimigo, onde eu amarro os demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, saiam fora da vida dessa pessoa. Saiam com a insônia, saiam com o medo, com o pesadelo, com o mal-estar na madrugada.
saiam com todo o mal, toda a perseguição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há, meu Pai, uma enfermidade, Senhor Jesus, passa com o teu poder e arranca toda a dor no corpo, todo o peso no corpo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, realizando, Pai, aqui essa oração, alicerçados, Pai, na Tua Palavra. E a Tua Palavra é bem clara, que fala que o Senhor Jesus, onde se encontra 2 ou 3 pessoas, o Senhor está presente. Então, o Senhor Jesus presente aqui nesse local, algo tem que acontecer no nosso meio, porque o Senhor é poderoso para agir na nossa vida. Então, passa aqui, Senhor Jesus, e também nas pessoas que estão nos assistindo. Passa, Senhor Jesus, de vida em vida. E tira, meu Senhor Jesus, tudo aquilo que tem resistido. Tira tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem atrapalhado a fé dessa pessoa. Coloca, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, coloca fé no coração dessa pessoa. E traz a Tua presença, abençoando, Senhor Jesus, a vida dela. E trazendo paz sobre essa pessoa. Em todas as áreas da vida dela, vem abençoá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós oramos, intercedemos pelo familiar de todos que se encontram aqui, pelos familiares dessa pessoa que nos assiste. Nosso clamor nessa noite é que o Senhor venha salvar, venha agir na saúde física e espiritual da nossa família, dos familiares de todos. Os demônios, as forças do inferno que se levantam contra os familiares, nós amarramos aqui e no nome do Senhor Jesus ordenamos: vão embora, saiam dos familiares lá agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa a semana dessa pessoa que está nos assistindo. A semana dessa pessoa, Pai, que está aqui nesse local. A partir de amanhã estamos iniciando, Senhor, uma nova semana. Que venha ser uma semana, meu Pai, da Tua presença, da Tua cobertura espiritual sobre todos. Cobre todos com Teu sangue, meu Pai. Envia o Teu exército de anjos bem armados, Senhor, a guardar a todos, a bloquear toda a ação do inferno. Que essa pessoa venha ter uma semana abençoada por onde quer que ela andar. Que a Tua presença, a Tua direção venha sobre todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a consagração a Ti, meu Pai, e Te pedimos, dá um bom retorno a todos que se encontram aqui, dá um bom sono a todos, Pai, e um bom despertar nesse domingo. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.